nossa aula 5, nós vamos trabalhar os conceitos de filtro, classificação e formatação condicional, tá bom? Bom, notem que eu tenho aqui uma planilha simples, tá? De cotação de preços, né? Inclusive foi um aluno de um outro curso de Excel que me passou, tá? Uma necessidade que ele tinha. E aí, nós vamos melhorar essa planilha, tá bom? Já trabalhando alguns conceitos gerais. Então, a primeira coisa, vejam que ele anotou todos os nomes aqui com letras minúsculas, né? Eu quero melhorar isso daqui, eu quero deixar com um texto a primeira letra em maiúscula. Lembra que nós temos uma função que faz isso, né? É a função primaiúscula, né? Deixa eu só ajustar o compartilhamento aqui para vocês poderem ver. Isso, agora sim. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essas palavras aqui na primeira letra em maiúscula, tá bom? Então eu vou copiar isso daqui para outro lugar, tá? Vou inserir uma coluna aqui a mais e vou usar a função em maiúsculo nessa célula aqui. Então veja, a célula A4 será reescrita com a primeira letra em maiúscula. Então olha só como ficou. Envelope A3, tá vendo? Na hora que eu puxo para baixo, ele vem mudando lápis, tesoura, fita, tal. Beleza? Então melhorou, ficou do jeito que eu quero. Primeira letra em maiúscula. Agora eu vou copiar e vou colar aqui para substituir. E deu zebra. Por quê? Na hora que eu copio e colo, vejam, ele copia a fórmula, olha. E é o que eu falei na aula anterior. Como que essa primeira célula, essa fórmula funciona? Olha, maiúscula de A4. Quando eu pego e copio para cá, ele copia a fórmula, olha. Maiúscula de... Aí ele tenta pegar a coluna esquerda. Por quê? Nessa daqui, olha, ele está fazendo maiúscula com a célula à esquerda. Na hora que eu copio, ele tenta fazer a mesma coisa. Mas não existe uma célula à esquerda de A, porque A é a primeira, não tem outra antes dela. Então dá um erro. Como essa célula contém uma fórmula que lê a anterior, também vai dar erro. Tá? Então cria uma referência aqui. Perdão. O que nós temos que fazer? Eu vou desfazer o comando. Ai, gente, perdão. Eu vou desfazer o comando, tá bom? Vou copiar. Seleciono. E venho aqui, olha. Colar especial, tá vendo? E mando colar somente um formato. Perdão, colar os valores. Tá vendo? Procure em colar especial, colar valores. O que você faz? Você não copia a fórmula. Você copia o valor apresentado na célula, olha. Olha lá, maiúscula de A8, tá vendo? Copiei somente o valor. Agora eu posso vir e excluir essa coluna. Bom? Para não ter trabalho, como são só 3 fornecedores, eu vou fazer a mão mesmo, tá? Então tá aqui. Que mais? Vou dar um destaque aqui nessa cotação. Vou subir a letra um pouco. Vou pôr uma cor aqui diferente, tá? E deixar alinhado ao centro. Tá? E um fundo aqui. Uma cor de fundo. Então, vamos fazer o contrário. Fundo azul com o texto em branco. Tá bom? Então ficou aqui. Aqui eu tenho o item. E aqui eu tenho os dados, né? Notem. Cotação, preço mínimo, preço máximo, né? E os fornecedores. Então tá aqui. Bom, data de fechamento da cotação. Vou botar essas quaisquer aqui. Então, por exemplo, 8 de maio, 7 de maio, 6 de maio. Vamos supor que essa aqui tenha sido no dia... Fechou no dia 12 de abril. Essa aqui no dia 2 de maio, tá bom? Vou copiar alguns desses. Opa!
copiar algum desses valores para cá, tá bom? Só para não ganharmos tempo aqui. E 8 de maio, tá bom? Vou formatar a data disso aqui, vou colocar como data completa, perdão, data abreviada, tá aqui. Bom, e agora? Primeiro conceito, tá? Nós vamos trabalhar com a classificação. O que é a classificação, turma? É importante vocês diferenciarem o que é a classificação do que é o filtro, tá? Como que a gente trabalha? Toda coluna tem o seu título, né? Então, essa aqui é item, fornecedor 1, 2, 3 e por aí vai. Você geralmente seleciona a linha que contém os títulos. Então, veja, eu selecionei a linha 3, que contém os títulos dessa tabela, né? Dessa planilha aqui. Venho na guia dados e clico no botão filtro. Olha, não deu certo, porque aparece aqui, ó. Apareceu aqui em cima. Ó. O que ele tenta fazer? Ele tenta criar um filtro na primeira linha. Não é isso que nós queremos. Então, seleciono e clico em filtro. Agora foi, ó. Vejam que cada coluna passa a ter uma pequena seta que quando você clica, abre uma lista. Não é isso? Então, vamos entender então o conceito de classificação. O que é a classificação no Excel? É você organizar os dados de uma coluna de acordo com um critério. Tá bom? O que é esse critério? Depende do dado da coluna, tá? Vejam o seguinte, aqui eu tenho dados numéricos formatados como moeda. Aqui eu tenho dados formatados como data. E aqui eu tenho textos. Então, o comportamento de cada um desses aqui será diferente, tá? Então, vamos ver primeiro a classificação quando nós temos dados do tipo texto, que é o mais simples. Então, eu venho na coluna texto, clico nessa seta e vejo as classificações. Olha, essa primeira parte aqui, olha, eu posso classificar de A a Z, de Z a A. O que é isso? A a Z, pus em ordem alfabética, de Z a A, inverti, olha, tá? Então, essa é a classificação de A a Z ou de Z a A. Se as células tiverem cores diferentes, por exemplo, aqui está azul, mas essa aqui eu posso deixar de vermelho. Veja, ele abre a classificação por cor, olha. Posso classificar por cor. Por exemplo, vermelho. O que acontece? O vermelho passa para cima, o azul fica embaixo. Estão vendo? O que mais nós temos quando nós falamos de textos? Olha, você pode personalizar. Como que eu personalizo a classificação? Você clica na coluna, vem classificar, personalizar a classificação, ou você vem em dados e clica nesse botão grande aqui, olha, estão vendo? Se eu clicar nesse A a Z, põe em ordem alfabética, de Z a A em ordem inversa, né, alfabética. Mas eu quero clicar nesse classificar. Como que funciona essa janela? Primeiro, aqui você vai ver a ordem de classificação. Olha. Então ele traz para você primeiro a coluna. Qual coluna você quer classificar? A fornecedor 1, 2, 3? Eu quero a coluna item. Como que você vai classificar? Pelos valores das células? Pela cor da célula? Pela cor da fonte? Se tiver algum ícone na célula, então nesse caso eu quero pelos valores. De A a Z. Então quando eu dou um OK, ele classifica de A a Z. Estão vendo? Bom, e o que é esses botões aqui? Aqui, gente, funciona da seguinte forma. A classificação, você pode ir quebrando ela em níveis. Como assim? Imagina que você tivesse 2 vezes o item borracha, mas cada um deles com um preço diferente. Você poderia classificar esse item borracha, né? Por exemplo, vou inserir aqui, olha. Borracha. Só que aqui ele custa 2, aqui ele custa 2 e aqui ele custa 3, tá? Então vamos lá. Eu classifico o item primeiro. Então o que ele vai fazer? Vou inverter aqui só para vocês verem, tá? Então, ó. Borracha está aqui no meio. Aqui, ó.
Então vejam, ele vai classificar primeiro por item, ou seja, ele vai pôr em ordem as linhas aqui de item. Então vejam que quando muda a tesoura passa aqui para baixo, todos os itens da mesma linha vão lá para baixo, tá bom? Reparem nisso. Então eu vou classificar primeiro o item de A a Z. E agora? Vejam que borracha está repetido. Eu posso o quê? Adicionar o nível, olha. Adiciono. Depois que classificar os itens de A a Z, se tiver algum item repetido, o que você faz? Você classifica a próxima coluna. Que próxima coluna? Vocês escolhem. Nesse caso, eu quero classificar vamos pôr data, ó, data de fechamento. Como? Também os valores, olha. Ele vai analisar os valores. Como? Olha só a diferença. Como é uma data, ele vai classificar do mais antigo para o mais novo ou do mais novo para o mais antigo. Eu quero que o mais antigo apareça primeiro. Então, tá lá, ó. Olha lá, borracha, data de fechamento. Tá dia 7, eu vou pôr dia 5 de maio. Venho classificar, olha, valores do mais antigo. Olha só, 5 de maio passou para cima, tá vendo? E 7 de maio passou para baixo. No entanto, olha só, continua aqui, borracha. E qual que é o critério? Primeiro, ele organizou tudo isso em ordem alfabética. Como tem duas vezes a borracha, ele deixou os dois juntos e foi para o próximo item, que era a data de fechamento. E como o critério era colocar a data mais antiga, o que ele fez? A borracha com a data de fechamento mais antiga ficou primeiro. A borracha com a data de fechamento mais próxima do dia de hoje ficou em segundo. Tá bom? Vamos trabalhar com mais classificação? Olha, posso excluir. Então veja, eu quero classificar excluir esse nível aqui, ó. Excluir, tá bom? Agora é só uma coluna que será classificada. Qual? Data de fechamento. Vou pôr de novo, ó, do mais antigo para o mais novo. Então vejam, ó. 12 de abril. 12 de abril, 2 de maio, 5, até o próximo, um dia mais próximo, tá bom? Falando em datas, quando você tem uma coluna com datas, vejam que bacana as opções, olha. Da mesma forma, mais antigo para mais novo para mais antigo, e por cor, tá bom? E número é a mesma coisa, ó. Do menor para o maior, do maior para o menor, tá? Então eu posso pegar o fornecedor 1 e organizar do menor para o maior. Então eu vejo que no fornecedor 1, o lápis é o mais barato, o envelope, a cola, a borracha e por aí vai, tá bom? Se eu classificar do maior para o menor, eu vejo primeiro o mais caro, tá? Bom, então vejam o que é a classificação. Eu organizo os dados de uma coluna todos de uma vez. Então vejam, se eu mando classificar, vou colorir uma coluna aqui para vocês verem como a classificação envolve tudo. Ó. Então veja, a fita adesiva está de amarelo e a cola bastão eu vou colocar aqui de verde. Tá? Na hora que eu mudar a ordem de A a Z, ó, estão vendo? Ó? A coluna inteira foi movida. Se você selecionar somente uma coluna e mandar classificar, o Excel vai te dizer o seguinte, olha, você tem mais dados, não tem só essa coluna, tem vários outros que acompanham essa coluna. O que você quer fazer? Ele recomenda expandir, ou seja, vai classificar todas as linhas, igual a gente viu. Mas, se você deixar marcado continuar, olha o que acontece. Perdão, gente. Olha o que acontece aqui, ó. Se você deixar continuar, olha só. Ele mudou só a ordem da primeira coluna, as outras não mudaram. Tá certo? Nesse caso, não. Tá bom? Então, depende de cada caso. Geralmente, você não usa esse procedimento. Tá? Geralmente, você seleciona e quando vai classificar, você manda ele expandir. Olha lá, aí ele seleciona tudo. Tá bom? Então, essa é a classificação. Como que funciona o filtro? O que é o filtro? Já diz o nome. É você ter um conjunto de dados e selecionar alguns desses dados. Ao passo que a classificação, eu vejo todos os itens de uma vez, no filtro não, eu vejo somente alguns. Tá? Então vejam, nos filtros, nós temos
diferentes tipos de filtros por dado. Então vejam, para textos eu tenho os filtros de texto. Ó. Vamos ver algum? Você seleciona a coluna, vem em filtros e veja as opções. Olha, você pode filtrar textos que são iguais, diferentes, começa, termina. Vamos personalizar. Quais são as opções? Olha, eu quero mostrar linhas onde o item é igual a 3. Ok. Não tem nada. Por quê? Porque não existe um item A3. O que existe é um texto no item que contém A3. Olha só. Agora foi. Tá vendo? Filtrei errado. É isso que eu quero. Ó. Você vem aqui e clica em limpar. Vamos lá de novo. Filtro de texto, personalizar. Eu quero filtrar os itens onde sejam diferentes de A3. Ou seja, eu quero visualizar tudo menos A3. Perdão, fiz o filtro errado. É diferente de, vamos pôr aqui, borracha. Borracha. Ok. Olha só. A borracha sumiu e as outras linhas ficaram. Note que quando você filtra, a numeração das linhas pula. Olha, de 3 passou para 6. Não significa que a linha foi excluída. Ela apenas está filtrada. Tá bom? Vamos lá, continuar. Filtro por cor. Olha, se você tiver células coloridas, olha, eu posso filtrar somente as verdes. Aqui, ó. Posso filtrar somente as amarelas. Bom? Que mais? Filtro de texto. Olha, termina com. Eu posso filtrar o texto que termina com 26/6. Ó. E o que ele vai me trazer? Grampeador e grampo. Tá? Então vejam, quando você tem uma planilha muito grande, o filtro te ajuda a visualizar só o que você quer. E ainda, pessoal, quando você arrasta o menu do filtro, olha, você vê as opções aqui nesse menu, olha. Então vejam, se você deixa marcado selecionar tudo, você visualiza tudo. Se você desmarca, as opções ficam desmarcadas, né? E só papel, ó. Ok? Ele filtra os dois que eu deixei marcado. Tá bom? Não, eu quero também, não quero mais papel, quero papel e borracha. Olha lá. Notem que ele filtrou os dois borrachas, tá bom? Aí não, eu quero filtrar só a borracha mais barata. Venho aqui e filtro de número, olha. Aí eu posso deixar, por exemplo, ó, tira esses R$2 aqui, ó. Filtros de número, além de aparecer os valores aqui embaixo, tem as seguintes opções, olha. É igual a algum número, é diferente de algum número, é maior do que algum valor, é menor do que algum valor. Vamos ver aqui, personalizar, olha. Eu quero filtrar o fornecedor onde ele é menor do que, vamos pôr R$5. Então veja, ó. Tudo que é menor que R$5 foi filtrado. Vamos lá de novo, ó. É menor do que, vamos pôr R$2. Olha. Tá vendo? Notem que eu nem precisei digitar R$2, bastou digitar só o valor. Agora vamos dar, ó. Quero filtrar um valor onde, perdão, é aqui, ó. Filtro de número, personalizar. Eu quero filtrar um valor abaixo da média. Olha que bacana. Ele automaticamente calcula a média do fornecedor 1 e tira os valores que estão abaixo da média. Ou vou fazer o contrário, né? Vou filtrar, olha só para vocês verem. Qual que é a média? Aqui, até aqui embaixo, ó, 2,54. Então tudo que tiver acima desse valor eu vou tirar, ó. Filtro de número, acima da média. Olha só. Tudo que está acima da média está aqui. Não, quero deixar só o que está abaixo da média. Ó, o que está abaixo de 2,54 está aqui. E aí vocês podem fazer filtros dentro de filtro. Então, por exemplo, ó, aqui no fornecedor 1 eu quero só abaixo da média. No fornecedor 2 também, ó, eu quero só abaixo da média.
E no fornecedor 3 também, ó, abaixo da média. Olha o que me sobrou. Essa é a média da coluna 1, a média da coluna 2, a média da coluna 3. Note que sempre que você filtra, o ícone do filtro aqui fica marcado. Olha, fica um desenho de um filtro aqui na coluna, tá vendo? Para você voltar, você vem tirando os filtros do último para o primeiro. Porque se você tirar do primeiro, você mata tudo, tá bom? Some todos os filtros. Não, eu quero ver só do fornecedor 1 e 2. Então eu venho aqui, limpo, ó, ficou ainda 1 e 2 filtrados. Se eu tirar o 2, ficou só 1. Agora eu venho e limpo o filtro. Aqui, tá? Então esse é a sistemática para filtros. Com datas é melhor ainda, é mais bacana. Por quê? Além de você poder filtrar as datas que são antes de uma data, depois, está entre. Olha só, as datas de hoje. Aqui, ó. Tudo que foi cotado hoje, ó. Tá vendo? Cotação de ontem. Olha só. 7 de maio. Tá aqui. O que mais? Cotação da semana passada. 2 de maio. E as cotações do mês passado? Só do mês passado, ó. As 3 cotações de abril. Tá bom? Ou seja, aqueles 3 itens fecharam em abril. Vamos ver lá personalizar? Aqui, ó. Data do fechamento. É igual, é antes. Vamos ver como usar os dois. Olha, eu quero uma data que seja anterior a. Aí eu escolho as datas que eu quero. Por exemplo, uma data que seja antes de 7 de maio ou que seja antes, anterior a, que seja antes de 7 de maio ou que seja após 8 de maio. Um dos dois. Tá aqui, ó. Tudo que é antes de 7 de maio ou que é depois de 8 de maio. Tá bom? 8 de maio não tem, tá? Então, mais uma vez, ó, filtrar por data. Agora eu vou usar o I, ou seja, eu quero todas as datas que são anteriores a 8 de maio e que são anteriores e que são posteriores a 12 de abril. O que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando o intervalo, olha. Tem que ser antes de 8 de maio, mas tem que ser, por exemplo, depois de 2 de maio. Ou seja, as datas entre 2 e 8 de maio. Aqui, ó. Filtrou, tá vendo? Com 2 critérios. Vamos ver quais são os critérios. Ó. É uma data que é antes do dia 8 e depois do dia 2. Ou então uma data que está entre o dia 2 e o dia 8. Está aqui, ó. As datas entre 2 e 8 de maio. Tá bom? E ainda, vocês verão as datas aqui. E nessas versões mais novas do Excel, 2007, 2010, você pode ir dividindo as datas. Ó, eu vou pôr uma data aqui. 8 de maio de 2013, 5 de maio de 2013 e vou pôr 2 datas com o ano de 2012, tá? 8 de maio de 2012. Vejam só a organização. Primeiro, ele mostra agrupado as datas, olha, os anos, perdão. Então, ó, eu tenho datas com o ano de 2014, 13 e 12. Não, eu quero ver só 13, ó. O que eu tenho? Tenho só o mês de maio. E dentro do mês de maio, os dias 5 e 8. Estão vendo? Então, posso vir, desmarco o dia 8, desmarco os anos que eu não quero, fica só essa data de 5 de maio. Tá? Não, quero ver 2014. Olha, eu tenho os meses abril e maio. Abril eu não quero. Quero maio, dia 8, que é hoje. Ó. Então, marco dia 8, desmarco os demais, e ele me traz somente dia 8 de maio. Bacana, né? Então é assim que nós trabalhamos, tá, pessoal? E existe um recurso muito legal chamado filtro avançado. O que é o filtro avançado? O filtro avançado é você filtrar a sua planilha com base em outra. Olha só, eu vou pegar esses itens aqui e vou copiar para cá. No entanto, eu vou tirar alguns itens. Eu vou tirar a borracha, o envelope, a cola. Vou deixar só
a fita crepe, o lápis e a tesoura, tá bom? Vou excluir essas linhas. Quando você trabalha com filtro avançado, a planilha que contém os dados a serem filtrados, ou seja, a tua planilha original, a coluna tem que ter o mesmo nome da coluna onde você vai aplicar o filtro. Perdão, onde o Excel vai analisar. Porque esse aqui são os critérios, tá, turma? Essa lista vai servir de critério. Por quê? Com base nessa lista, o Excel vai filtrar essa. Tá? Então, vejam. Aqui a coluna chama item. Aqui chama item. Se eu fosse filtrar fornecedor, aqui teria que chamar fornecedor 1, 2 ou 3 e de acordo com essas aqui. Vejam só. Eu vou pegar a coluna item, venho em dados, clique em avançado. Ele seleciona o intervalo, né? As planilhas. A planilha. Intervalo da lista já é padrão, tá? Você só verifica se ele selecionou. Você sempre deixa marcada a opção filtrar a lista. Quando você deixa marcada a opção copiar, ele vai pegar os itens e jogar em outra parte da sua planilha. Vamos testar aqui, ó. Copiar para e deixar marcado aqui embaixo. Intervalo. Quando você clica aqui, nessa setinha, você vai lá na sua planilha e seleciona os critérios, ó. Então, quero filtrar aquela lá com base nessa daqui. Esse é o critério. E dá um OK. Olha o que ele fez, ó. Que item eu tenho aqui? Fita adesiva, crepe, lápis e papel. Olha os itens aqui, ó. Vejam que ele copiou até o cabeçalho, tá vendo? Ó? Ele tirou daqui e jogou para cá. Tirou não, ele copiou para cá. Tá bom? Porque eu usei a opção de copiar. Se eu usar a opção de... Se eu deixar desmarcada a opção copiar, o que ele faz? Olha só. Sumiu o resto e ficou só isso. Porque, ó, que itens está aqui? Fita adesiva, crepe, lápis e papel. Fita adesiva, fita, lápis e papel. Tá bom? Vamos ver de novo? Vamos só, opa. Avançado. Avançado. Peraí, gente. Deixa eu selecionar isso aqui. Avançado. Não é isso que eu quero. Tá vendo que algumas vezes ele não entende o intervalo que você quer filtrar. Então você vem aqui, ó, no intervalo e seleciona você mesmo manualmente. Intervalo de critérios está aqui. E eu deixo somente registros exclusivos. Tá aqui, ó. Ele filtrou novamente a lista, tá vendo? Quando você usa o filtro avançado, você não consegue filtrar novamente. Por quê? Ó, filtrou com base nesse critério. Tá aqui. Agora eu quero, dentro desse filtro, fazer outro. Não consigo, ó. Sumiu os botões de filtro. Se você clicar em filtro, perde aquele filtro lá que estava anteriormente, tá bom? Então, o filtro avançado funciona só uma vez, uma de cada vez, tá bom? Ó. Tá aqui o critério. Aqui. Tá bom? Notem que, se eu mudar o item, ó, aqui chama itens. E aqui vai se chamar, continua chamando item. Na hora que eu faço o filtro avançado, e vou buscar os critérios, olha, na outra planilha, o que vai acontecer? Nada. Ele filtra tudo. Por quê? Porque ele não achou esses itens aqui, então ele deixa vazio, ó. Por que não achou? Porque essa coluna chama itens, e essa de cá, do meu critério, chama item. Então vejam que não bate o mesmo nome, né? Não é o mesmo nome. Então o filtro avançado não funciona, tá bom? Então esse recurso é útil quando você tem uma planilha grande e você sabe o que você precisa filtrar. Você sabe os valores que você quer filtrar. Você vai numa outra planilha, digita os valores e usa o filtro avançado, tá bem?
Beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos buscar aqui para cada item o menor valor. Como que a gente faz? Já mostrei na primeira aula. Nós vamos usar a função mínimo, tá? E na outra coluna, a função máximo, para buscarmos os valores. Então veja, aqui eu tenho mínimo, função mínimo, seleciono os 3 valores, então o mínimo é R$2. Copio para baixo, aqui, tá? E aqui a mesma coisa, porém a função máxima, tá? Seleciono os 3 valores, aqui a função máxima. Então, tá aqui, ó. Qual que é o valor mínimo encontrado na bolacha? R$2. E o máximo, 3. No envelope, qual que é o mínimo? 30 centavos. E qual foi o máximo? 50. Tá? Então foi isso que eu identifiquei aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como nós trabalhamos com a formatação condicional. O que é a formatação condicional, gente? Formatação condicional, quer dizer, a formatação você já sabe o que é, né? Você aplicar formatos à sua planilha, ou seja, colorir uma célula, colorir uma fonte, mudar um texto de cor, de fonte e por aí vai. Quando você trabalha com uma formatação condicional, você está formatando as células de acordo com o critério. O que é isso? Eu vou, por exemplo, colorir de vermelho somente as células que atendem a um determinado valor. Se não tiver esse valor, ela não vai ficar de vermelho, vai ficar de azul. Como que funciona? Você sempre seleciona a coluna que vai receber a formatação condicional. Então, pergunta. Qual coluna aqui nós podemos formatar condicionalmente? Gente, tanto faz, tá? O critério de vocês. Vamos trabalhar, por exemplo, com a data primeiro. Tá? Então veja, eu seleciono a data, coluna de data, venho na guia, página inicial ou início, formatação condicional. Notem que ele já abre alguns tipos. Por exemplo, realçar. Você pode filtrar as células que são maiores do que um valor, menores do que um valor. Vamos pegar esse valor aqui de preço máximo. Ó. Selecionei. Realçar regras. Ó, é maior do que. Então, todos os valores que forem maiores que R$5, olha, ele vai deixar de preenchimento vermelho. Tudo que é maior que 5 está vermelho. Se eu vim mudar o valor aqui, olha, para 5,50, a função máximo pega esse valor e já mudou, ó, 2 valores maiores que 5. Estão vendo? Ó? Não, agora eu quero a coluna fornecedor 1. Ó. Tudo que for igual a R$2, olha só. Tá vendo a formatação? Como aplicou? Não, tudo que for maior do que R$1,50. Tá aqui, ó. Tudo que for igual a R$3. Tá vendo? E aí, turma, vocês veem várias outras. Está entre 2 valores, é igual, é um texto, é uma data, os 10 primeiros itens, os 10 últimos, tá? Bom, eu vou mostrar, além desses, vocês podem ter ainda a barra de dados, olha que bacana. O que a barra de dados faz? Quanto maior o valor de um intervalo, maior a barra. Então, o que ela faz? Ela analisa os números e preenche a célula, olha lá, com uma barra maior por maior valor e uma barra pequena por menor valor. Tá bom? A barra você formata, olha lá, a cor que você quiser. Tem ainda as escalas, ó, a mesma coisa. Ó, ele lê a célula e vai fazendo os maiores valores vermelho,
os menores valores, amarelo, até o menor valor ficar totalmente verde. Tá bom? E conjuntos, olha. Vou explicar aqui agora. Conjuntos de ícones, olha. Vou criar essas bandeiras aqui, por exemplo. Os valores mais altos de verde, os menores de vermelho, tá bom? Não quero limpar isso aqui, ó. Formatação condicional. Você vem limpar regras e manda limpar as regras ou das células ou da planilha inteira. Mas vamos selecionar uma coluna, vamos supor, fornecedor 1, e vamos em gerenciar regras, formatação condicional, gerenciar regras. Você vai mostrar, primeiro aqui você vê as formatações, por exemplo, eu estou mostrando somente para essa coluna. Eu posso ver da planilha inteira ou da plan 2, tanto faz, tá? Mas nesse caso vamos ver tudo. Venho em nova regra. Então aqui vocês começam a definir como que vai funcionar o critério de vocês, tá bom? Então veja, você pode formatar a célula com base no seu respectivo valor. E aí pode ser uma escala de 2 ou de 3 cores. Então veja, o valor mais baixo vai ficar de vermelho, o ponto médio de amarelo, o valor mais alto de verde. Pode inverter, ó, tá? Um número qualquer. Tanto faz, tá vendo? Ou com barra de dados, que eu mostrei agora há pouco, ó. Qual que é o mínimo? Você pode determinar qual que é o valor mais baixo, ó. E o máximo também, o valor mais alto. Tá bom? Ou você vem e digita os valores. Como que você quer? Um preenchimento sólido ou gradual? O que é o gradual? Olha só, começa mais escuro e vai ficando claro. E o sólido é uma barra só. Você determina a cor que você quer, a direção da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Se quer borda, sem borda. Tá bom? Você determina. E ainda os conjuntos de ícones. O conjunto de ícones é bom vocês terem atenção para a forma dele. Ó. Geralmente ele apresenta porcentagem, ou seja, se for mais que 67%, verde. Menor ou igual a 33, menor que 33, vermelho. Se você souber o número exato, você pode trabalhar com o número. Então vejam, ó. Se o número, quando o número for maior ou igual, por exemplo, a vamos pôr aqui, 5, olha lá, vai ficar com a bolinha verde. Quando o número for menos que 5, mas for maior do que 3, fica amarelo. E se ele for menor do que 3, fica vermelho. Tá bom? Vamos inverter. Se for maior ou igual a 5, está muito caro, então vermelho. Se for menor do que 3, está barato, então verde. Dou um OK, venho, volto para essa tela e clico em aplicar. Aqui, ó. Então lá, ó. Tudo que é mais que 5, vermelho. Entre 5 e 3, amarelo. Menos que 3, verde. Tá vendo? O que mais? Vou excluir essa regra. Ó, cliquei ali, excluí a regra, sumiu. Vou criar uma nova. Eu posso formatar apenas as células que contenham. Essa aqui eu prefiro mostrar para vocês usando textos. Ó. Então selecionei a coluna de textos, venho em formatação condicional, gerenciar, nova regra. Então eu vou formatar o quê? Por exemplo, um texto. Se a célula contém o texto cola, eu vou deixar esse texto de vermelho. Se o texto específico da célula contém a palavra cola, vermelho. Ok? Aplico. Está aqui, ó. Vou mudar. Clico na formatação, editar regra, vou mudar. Ó. Se o texto não contém cola, eu vou deixar de vermelho. Aplico. Ah, inverteu, tá vendo? Ó? Se eu vim e mudar para cá, ó, por exemplo, cola. Tá vendo? Como contém a palavra cola, ele saiu a formatação. Tá? Nova regra.
E por aí vai, ó, o valor da célula, uma data, pessoal. Isso aqui é bacana, ó. Vou selecionar aqui, nova regra, e vou formatar com base numa data, ó. Então, uma data que ocorra ontem, eu deixo de amarelo, por exemplo. Olha só. Isso é bacana se você tiver um controle de contas, por exemplo, né? Então, veja, você cria uma regra das suas contas da sua casa. Passou do dia atual, ou seja, já passou, já venceu a conta, ele vai ficar de amarelo para você abrir a sua planilha e ver que, opa, passou aquela conta lá, tá bom? O que mais? Vamos ver a função, a coluna maior, formatação condicional, gerenciar regras, nova. O que mais? Ó, formatar apenas os últimos ou 10. Então veja, os primeiros 10 valores da sequência ficarão formatados, os 10 últimos não. Formatar valores acima ou abaixo da média. Então tudo que tiver abaixo da média, eu vou pôr azul. Olha lá, ó, pôr de azul, tá vendo? Exclua essa regra. Usar valores duplicados, olha que bacana, ó. Tudo que tiver duplicado, eu vou deixar de azul escuro. Então vejam, ó, esses dois quadros estão repetidos, ficam de azul. Esses dois e esses dois. Então tudo que está repetido, ficou de azul. Mais uma. Vamos ver aqui, ó. Formatar células que contenham. Uma célula que contenha, que o valor da célula, olha só, está entre, vamos pegar aqui os produtos que estão entre 3 e 10 reais. Esses produtos, eu quero que fique de vermelho. Ok? Aplico. Então, ó, tudo que está entre 3 e 10 reais está formatado de vermelho. Tá vendo? Vamos pegar o fornecedor 1 aqui agora, ó. Criar uma regra simples para ele, ó. Nova regra. Formatar as células que contém, ou seja, eu quero colorir, dar um formato só para essas células. Se o valor da célula for maior ou igual a 5 reais, então eu quero que ele deixe com um preenchimento mais escuro. Ó, o preenchimento azul e a fonte branca. Olha como vai ficar, tá vendo? Vamos melhorar ainda, vai ficar em negrito, ó. Olha lá, vai ficar desse jeito. Então veja, o valor da célula é maior ou igual a 5. Ok? Tudo que está maior do que 5, ele muda. Se eu vir e falar que a borracha custa R$5,01, ele muda a formatação, tá vendo? Se eu falar que essa fita dupla face custa R$4,99, ele arredonda para 5, mas não muda. Então, por quê? O valor é 4,999 e não 5 que a gente está vendo ali. Tá? 5 é somente a forma como o número está sendo exibido. Se eu mudo o papel para R$11, ele muda a formatação. Se eu mudo para R$4,90, não, some a formatação. Por quê? Porque eu formatei somente com base naqueles critérios. Quais critérios mesmo? Formatação condicional, gerenciar regras. Qual que é o valor? O critério? O valor da célula é maior ou igual a 5. E se eu criar outra formatação, outra regra? Ó, se o valor da célula está entre 5 e 9, aí ele vai formatar de vermelho. Tá bom? Aplico e dou um OK. Vejam só. Estão vendo que se o valor da célula for maior ou igual a 5, vai colorir de azul. Mas se for maior do que 5, vai ficar de vermelho. Então vejam, essas duas células atendem aos dois critérios. Como que eu vou saber então qual que vai ser a formatação? De acordo com a ordem que aparece aqui, olha. Primeiro, ele vai executar essa comparação, se o valor da célula for maior do que 5. Então, ó, colorido de azul. Depois é que ele vai executar essa.
Se eu quero inverter, eu seleciono a formatação, venho nessa seta, ó, e movo para cima. Quando eu aplico, olha o que acontece. Essa formatação é mais importante, então ele muda o valor para 5,01. Tá vendo? Vou fazer de novo, ó. Tá vendo? Então veja, se você tiver critérios que se cruzam, ou seja, uma célula atende a mais de um critério, qual que vai ser executado? De acordo com o que tiver aqui primeiro, tá bom? Agora eu vou ver todas as formatações, olha, mostrar regras e humano para essa planilha. Tudo que eu criei de formatação está aqui, ó. Então eu vejo, por exemplo, que na coluna B5, na célula B5 tem essa formatação. De B4 a B16 tem essa, ó. Então essa aqui não poderia ter só essas B5. Eu posso copiar e ó, olha lá, muda o valor, a ordem, perdão, ela muda, tá vendo? E aqui, ó, de G4 a G16, veja que quando você clica, fica selecionado o conjunto de células, ó. O valor da célula está entre 3 e 10, vermelho. E essa daqui, ó, entre 5 e 9, vermelho. E essa daqui, ó, coluna E, a célula de E3 a E16. Ah, essa daqui, ó. Qual que é o critério? A data de ontem fica em amarela. E essa daqui, A4 a A17. Ah, é o do item aqui, ó. O valor da célula não contém a palavra cola. Vamos mudar isso aqui? Vamos deixar para aqui. A palavra a formatação se aplica às células que contêm o item 26/6. Então, ok, aplico, olha só, o valor de uma célula contém 26/6, ficou em vermelho, tá bom?